para as escalações, gente. Vamos aqui para as escalações, entendendo principalmente como joga o Grêmio amanhã. Pelo menos o que deu para estudar sobre o Grêmio do Roger Machado. Achei curioso. Mas vamos lá. Primeira escalação, as escalações do Corinthians. O Corinthians vem... Todo mundo tá dando uma chutadinha, mas existe um canal ali, um site que, de certa forma, modifica a perspectiva do jogo de amanhã, tá? Então vamos lá. Primeira escalação possível. Amanhã podemos voltar, continuar com a linha de 4, né? E uma linha com 3 volantes e um meia. Falei para vocês que a linha de defesa que estão tentando colocar no Corinthians é Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Matheus Bidu. Porque o Bidu descansou para a partida do jogo do Flamengo para essa partida. Mateuzinho entrou no segundo tempo já do Fagner que não tem condições de ser titular. O Kaká descansou e o Gustavo Henrique no lugar do André Ramalho. Seria essa a linha que eu já tinha afirmado para vocês que poderia ser. José Martínez, Charles. Tenho muitas dúvidas se o Charles será titular nesta partida. Entendendo como o Charles jogou contra o Flamengo, acho que o Charles tem deficiências físicas visíveis nas últimas 2 partidas. Não está conseguindo recompor, não está conseguindo pisar na área, não está conseguindo formar o meio-campo de forma segura. Não acredito que o Charles, nas condições atuais, possa fazer frente ao meio-campo do Internacional. Breno Bidon foi resguardado no jogo do Flamengo, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Sim, Memphis pode ser titular. Falei isso, trouxe para vocês durante a perspectiva do jogo do Flamengo, né? Então, o Memphis pode fazer dupla com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi resguardado no jogo do Flamengo, mesmo entrando no segundo tempo, aos 25 minutos, você dá aquela aquecida ali, 4 jogos seguidos como titular, não faz diferença nenhuma para o atacante que tem uma força brutal que é o jogo do Yuri Alberto, certo? O Memphis treinou a semana toda, vai jogar 45, vai jogar 60, não sei, tá? Eventualmente, pode ser um outro jogador? Pode. Quem pode ser que se encaixe nessa perspectiva? O Romero está suspenso, você tem Pedro Raul, Pedro Henrique, Giovani e temos o Hector Hernandes. São 4 jogadores para uma mesma função. Características distintas? Características distintas. Por quê? Porque o Hector Hernandes, se ele for a escolha do Ramon Dias, por exemplo, nós vamos ter uma modificação... Não, modificação eu deixaria para cá. Você vai estar aí o Memphis. O Memphis é muito mais um jogador que vai utilizar esses espaços aqui entre linhas, que é o que ele falou que gosta, deixando o Yuri Alberto um jogador que passa por aqui. Mas podemos, inclusive, botar o Memphis para lá, que foi quando ele melhor teve aquela assistência para a chegada do Pedro Henrique. Então ele pode jogar também do lado esquerdo e o Yuri Alberto jogando por aqui. Se jogar o Hector Hernandes, o Yuri vai para o lado direito, o Hector vai para o lado direito, o Yuri vai para o lado esquerdo. Assim como o Giovani também gosta de utilizar o lado direito do campo, mas aqui quem ganha é o Yuri Alberto, apesar que eu entendo que o Yuri Alberto joga melhor pelo lado esquerdo quando ele está fazendo maiores assistências por esse setor, e nesse setor a gente tem o Matheus Bidu para dar uma passagem para ele, inclusive o Breno Bidon para iniciar a jogada como foi contra o Atlético Goianiense, certo? Esse daqui é a ideia 1 da... Ih, rapaz, olha lá. Acabou lá do Grêmio, né? Acabou do Grêmio. Acabou. Então, aqui temos essa primeira escalação, seria a perspectiva do jogo do Corinthians, tá bom? Temos aqui uma segunda perspectiva. E aqui, velho, o que modifica? Um time muito mais jovem e mais rápido, em tese, no seu miolo de zaga, lembrando que o Kaká é o zagueiro pelo lado esquerdo, o Félix pelo lado direito, e teríamos a zaga muito jovem nesse caso, né? Não teríamos a experiência do Gustavo Henrique, que está jogando bem, vale ressaltar, tem que fazer esse detalhe a mais. Há uma perspectiva do Gustavo Henrique jogar no lugar do Félix, José Martínez, o Breno Bidon, o Rodrigo Garro e o Carrídio. Esse seria o ponto fundamental aqui, o André Carrídio, para o lado direito do ataque do Corinthians, para uma criação melhor.
Lembrando que já tivemos essa perspectiva do Carrillo jogando pelo lado direito, o Breno Bidon e o José Martins, salvo engano, contra o Fortaleza, jogaram nessa formação de meio, né? Então, ele está pedindo passagem, jogando bem, mudou o jogo contra o Flamengo. Haveria essa perspectiva, jogando o Garro na frente e o ataque da mesma maneira, certo? Então, temos aqui essas duas perspectivas. Por quê? Porque se você botar um time um pouquinho mais avançado, você vai ter que ter jogadores um pouquinho também nas condições de avanço, né? Porque o Corinthians vai ter que jogar com a linha um pouquinho mais para frente. Então, vai se permitir, de certa forma, uma maneira um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais frágil defensivamente, porque assim, o Félix Torres é frágil defensivamente nessa perspectiva, tá? Por fim, a terceira forma de jogar. E essa daqui me surpreenderia, tá? Me surpreenderia, porque, assim, tem a primeira, as duas primeiras têm o mesmo conjunto de formação, mas a terceira formação é completamente distinta. Vindo com 3 zagueiros, botando o Gustavo Henrique centralizado, Félix e Kaká, abrindo o Matheus Bidu e Mateuzinho, dando a sustentação com o Martínez e Bidon, Garro na frente, Memphis e Yuri Alberto, certo? Nos dois casos, aqui a gente tem uma diferença de marcação, uma diferença de encaixe do meio campo, diferença, inclusive, de saída de bola, tá? Nas 3 possibilidades, aqui a única diferença é a entrada do Gustavo, né, na linha de defesa, muda para uma linha de 5 na parte defensiva, numa linha de 3 quando você está com os 3 na frente, e você tem os atacantes deixando o Memphis, talvez, ele na posição de descanso, trazendo o Yuri Alberto para fazer uma posição mais defensiva. Nesse aspecto, a gente teria saídas mais agudas pelas pontas, né? E uma sustentação mais centralizada, deixando os zagueiros para os bots, ok? Bom, assim sendo, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho do Roger Machado e a perspectiva de escalação do Internacional. O Internacional joga no 4-2-3-1, certo? Não é um time que faz cruzamentos, porque 4-2-3-1 é um time que, de certa forma, poderia ir à linha de fundo para fazer cruzamento e ter um cara referência. Não é assim que o Inter joga. É um time que, pelo que eu pude perceber, é um time de associação, de boas associações iniciadas nas laterais. E aí é aquela questão. Se você tem as laterais como ponto forte de associação e saída, mas não necessariamente cruzamento, que ele vai fazer a diagonal para encontrar o Alan Patrick como cara de centralização, você talvez utilize as laterais como ponto fraco do adversário, porque é por ali que eles vão sair. É um time que gosta de passe curto, passe médio, mas não passe longo. Portanto, você não vai ter muito chutão, bola longa para encontrar a bola atrás dos adversários. Eles vão se aproximar muito. São triangulações que são feitas pelas pontas, né, pelas laterais, começando bem da zaga, goleiro para lateral para o meio, volta, sai o ponta para infiltrar pela ala com posição de passe para o centro. Esse cara de centro vai tentar achar ou o meia, que não está ali, pode ser um jogador que venha como segundo volante, ou pode ser um jogador que tenha mudado de posição como referência, encontrando exatamente o espaço dentro dessa perspectiva. Cara, assim, você vai ter 5 jogadores. Um dos grandes equilíbrios que tinha dentro do meio-campo do Internacional era o Fernando, que está suspenso. Ele jogava com o Thiago Maia, vai ter uma alteração por conta disso, vai entrar para Rômulo. Rômulo vai ficar no meio-campo de uma forma de característica diferente, um pouco mais de sustentação. De qualquer maneira, o Corinthians vai ter algumas preocupações com os seus laterais. Os laterais vão sofrer se não tiver uma inteligência de encaixe de marcação, porque eles fazem mais ou menos o que eu falei para vocês que o Ramon tenta fazer também. Pega o lateral, toca para o meio, recua, tem a passagem do meia, fica associando em 3, uma triangulação de chamar o adversário para puxar o espaço do adversário pelas alas. Então, de certa forma, o Internacional é um time que é perigoso,
por conta dessa associação, mas não é difícil. Não é bicho-papão, principalmente numa situação que ficou recorrente. Muitos estavam falando do jogo do Vitória, mas mesmo quando o Inter jogou contra o Bragantino, nas duas, pelo menos, ele tinha poucos embates vencidos no chão. É um time que pressiona o adversário para que ele cometa o erro. Não quer dizer que ele desarme, mas ele pressiona para que dê um chutão, para que você não consiga dar um passe completo para o adversário, e aí você consegue recuperar a bola. Não precisa ter um embate físico, que é muito curioso. Mas eles têm, sim, jogadores físicos que conseguem fazer essa aproximação, essa intensidade na linha defensiva, e aí conseguem pegar a bola já na intermediária ofensiva, causando ou gols ou grandes lances por aí, com a defesa mais exposta, e o Corinthians não pode deixar isso acontecer. Tem que jogar com inteligência. Se o Inter mantiver um ritmo muito alto, porque não tem jogo rodando para o Internacional, né? Teremos essa questão de você também aproveitar os pontos fracos do Inter, que são exatamente os seus lados. Não por cima, porque eles têm bons embates pelo alto. Mas quando você chega nessas costas, esses laterais, você coloca centralizado, você consegue buscar, né, algum dos pontos mais centralizados e erros do Internacional. Cara, um jogo que o Corinthians, de certa forma, tem chance de vencer dentro de casa, empurrado pela torcida, mas dependerá do seu conjunto, porque o Internacional tem um conjunto que está se consolidando e tem tempo de treinar, e o Corinthians vai precisar muito da torcida, do apoio, e efetivamente o Corinthians vai ter que vencer o Internacional pelos resultados que estão se aproximando. O pessoal está meio desesperado pelos resultados. Qualquer forma, eu acho que o Corinthians vence por 1-0. 1-0, já está satisfeito. Beleza? Qual a escalação que vocês colocariam nessa perspectiva?